oração nessa manhã, quando eu vim orar aqui na campanha. E o tema dessa ministração é Pequei contra ti. Mas eu gostaria de falar um pouquinho o que Deus já vem ministrando na minha vida, no meu coração, desde o dia que o Senhor falou com a igreja. Eu trouxe uma palavra aqui sobre nós sermos portadores das boas novas, né? Então eu queria reafirmar para você, 1 Pedro 2,9 diz que sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é você, essa é a igreja. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos um sacerdócio real. Somos uma nação santa. Quem aqui acredita que há poder sobre a igreja? Há poder sobre a igreja. Foi dado poder para a igreja. Continuando aqui, esse versículo fala que além de nós sermos propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, então você é uma propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio real, uma nação santa, a igreja do Senhor que tem poder, cujo propósito, existe um propósito nas nossas vidas. E o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus, Ele tem ministrado muito isso, sabe? Por quê? Porque muitas vezes você ouve o pastor falar, a gente ouviu o Linho outro dia, que às vezes há uma fadiga, há um cansaço em nós termos que todos os dias pregar sobre algo de novo, e nós como igreja ouvimos de novo sempre que nós temos que endireitar os nossos caminhos, nós temos que nos consertar, nós temos que viver com Cristo, precisamos abrir mão do nosso pecado, pecados de estimação no meio da igreja, e nós temos que todos os dias, na maioria das nossas pregações, nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Por conta de como a igreja está. E nessa manhã, o pastor falou que é a igreja, e é o que nós cremos, que tudo está como está por conta de uma negligência que é da igreja. Porque nós não podemos cobrar de quem não conhece a Cristo, de quem não carrega a Cristo, de quem não tem as boas novas do Evangelho, de quem está lá fora, nós não podemos cobrar o fruto do Espírito. Então, quem pode ser usado com o propósito de proclamar são aqueles que foram convocados das trevas para a sua maravilhosa luz, que é você, que sou eu. Então, essa campanha de consagração, e não é por falta de campanha, não é por falta do pastor puxar a igreja, não é por falta de levar a igreja a orar, de insistir que você vem, que tem um horário, que tem 2, que tem 3 horários, não é por falta disso, é por nós mesmos. Somos nós mesmos que negligenciamos, e quando nós negligenciamos essa convocação, é uma convocação de Deus, que você é propriedade dele, mas você tem um propósito. Ele te convocou e nós precisamos sair do reino das trevas, porque nós muitas vezes estamos dentro da igreja e com o nosso pecado, com a nossa justiça própria, com tudo que nós vivemos, nós visitamos todos os dias. Não há como servir a 2 senhores. Ou há? A nossa Bíblia diz que não há. E às vezes a gente pode falar, né? Mas eu não tenho vivido em pecado. Pecado para mim é um acidente. Mas também foi algo que nessa manhã o Senhor falou sobre o pecado da igreja. Então, orar pelo pecado da igreja, sobre a santificação da igreja, não é só um papel do líder. É um papel da igreja. Nós precisamos orar e confessar. Assim como o Senhor encontrou quando algum profeta se levantava e falava, se houver ainda um justo, assim ainda, o Senhor retira a sua mão, o Senhor muda de ideia. E o Senhor, por muitas vezes na Bíblia, porque tinha alguém que intervia com um coração disposto a orar pelo pecado do povo, o Senhor intervia. Só que muitas vezes nós não queremos limpar nem a nossa vida. A gente vem para a igreja, esconde as nossas mazelas, que dirá orar pela igreja.
Então, que isso possa fazer parte nessa noite do teu coração, do meu coração. Primeiro, que você saiba quem você é. Você é um povo escolhido por Deus, é uma propriedade exclusiva de Deus. Não há como você estar na igreja servindo a um outro Senhor, porque você é propriedade exclusiva. E se você não se portar assim, se eu não me portar assim, eu deixo de cumprir o propósito pelo qual eu fui convocada, você foi convocado, a igreja foi convocada, a igreja precisa utilizar e caminhar e dar continuidade em tudo que Jesus fez na terra. Só que nós continuamos muitas vezes pregando a mesma coisa porque os pecados são os mesmos. Porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós continuamos as nossas vidas. E muitas vezes com pecados de estimação. Muitas vezes vindo para a igreja e continuando a viver. E eu até coloquei no grupo dos jovens, uma mulher de Deus, ela estava falando um pouquinho sobre isso e ela pegou um copo. Ela pegou um copo e falou assim, todos os dias eu tomo um café com leite. E pôs no copo, todos os dias eu tomo um café com leite. Eu acordei, hoje vou tomar um café com leite, amanhã eu vou tomar um café com leite. Aí eu passo ali numa padaria e eu olho uma coca trincando. E eu falo assim, mas só hoje. Não dá nada não, né? Porque refrigerante a gente sabe o que causa no nosso organismo. No entanto, eu falo só hoje. E ela coloca dentro do copo. Aí ela vai misturando. Ah, mas hoje eu vou tomar meu café com leite. Todo dia eu faço isso. Todos os dias eu tomo meu café com leite. Aí ela passa perto de uma outra padaria e põe um guaraná ali dentro. E aquilo assim, fica uma coisa bem nojenta. E ela fala assim, agora bebe. Aquela espuma, aquela coisa nojenta. E a pessoa repulsa. E imagina a repulsa, ela diz. O Senhor já não engole certas coisas. Por quê? Porque é vida com Deus 1 dia, 2, 3, 4, mas é só uma escapadinha no pecado. Mas é só isso daqui. Mas é só uma pornografia. Mas é só uma fornicação. Mas é só uma fofoca. Mas é só não olhar na cara do irmão. E eu vou pondo um pouquinho daquilo dentro daquilo que eu faço de vida com Deus todos os dias. E é mistura. E nós encobrimos. Ninguém está vendo. E por que Deus é obrigado a engolir isso? Os princípios de Deus, eles são imutáveis. E não dá para falar que foi só de vez em quando. Só de vez em quando. Existe um médico que fala que se você tomar um copo, né, de refrigerante, você tem que tomar para limpar 38 de água, 32 de água. Pensa nisso. Para o organismo limpar de um copo de coca, é só uma análise. Ele precisa de 32 de água. A minha vida com Deus diariamente, ela não pode ser misturada com os meus pecados eventuais. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. E há uma indignação, sim, eu acredito que no coração de todos que pregam o Evangelho, da gente querer muito pregar o poder que há sobre a igreja, que você carrega algo tão sobrenatural, que você carrega Cristo, que você leva o Espírito Santo para onde você for, e que você pode trazer mudança num casamento, que você tem as boas notícias do Evangelho. A igreja era para estar levando isso. Nós tínhamos que ter a oportunidade de falar disso muito mais, porque isso vai transformar as vidas lá fora. Só que nós continuamos todos os dias tendo que pregar a mesma palavra, arrependa-se, arrependa-se, para nós mesmos. E para nós de novo, e para nós de novo.
somos portadores das boas novas, somos habitação do Espírito, fomos perdoados. E o que eu faço com isso? Se todos os dias nós temos que voltar à igreja, não é uma prostituta, é uma noiva. Todos os dias nós precisamos lembrar, arrependa-se. Isso não é agora, por toda a Bíblia, né? Por toda a Bíblia. Por quê? Porque o problema está em Deus? Porque nós precisamos mudar a igreja. Não adianta nós estarmos aqui, se nós não buscarmos essa mudança. 40 dias buscando a Deus, jejuando ao Senhor, falando com o Senhor. Ele está com as mãos estendidas para te tirar desse lamaçal. Ele quer isso. Só que o quanto você quer essa mudança? O quanto você quer essa transformação? O quanto você vai falar não para o pecado? Sabe por quê? Porque dia após dia, muitas vezes na nossa caminhada, não são pecados novos que nós ouvimos. Às vezes a gente tem uma vida de 5, 10 anos no mesmo pecado, virou estimação, entra na igreja, sai da igreja e vive da mesma forma. Não foi para isso que Cristo morreu. Ele nos libertou. É preciso nós podermos viver isso como igreja, para que nós possamos pregar as boas novas do Evangelho, para que nós possamos levar essa vida transformadora. Só que enquanto a igreja não se arrepende, não tem vida lá fora. E culto após culto, realmente é uma indignação, e eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. Eu sou igreja também. Só que culto após culto, muitas vezes nós precisamos entre nós ficar nos convencendo de que eu ainda não me arrependi daquilo. Convencer a se limpar, convencer a adorar, convencer a congregar. Será que não há um abatimento muitas vezes? Há. Convencer é a obra do Espírito Santo. Mas a gente, como vaso, a gente quer poder falar da alegria que é você vir com alegria, adorar, congregar. Isso aqui era para estar cheio. Nós estamos em consagração, em campanha. Não é mais... Quantos anos a gente tem que falar, precisa se santificar, precisa se limpar, precisa adorar, precisa orar na sua casa. Quantos dias mais nós vamos ter que falar, ei, congregar é bíblico. Gostaria muito de poder estar falando de algo daqueles que já se arrependeram, daqueles que estão vivendo com Cristo, e que muitas coisas o Senhor nos colocou, nos reposicionou, assim como eu preguei naquele dia, mas a gente precisa sempre voltar porque o pecado entrou dentro da igreja, voltar porque no meio da igreja, muitas vezes, a sujeira ela está debaixo dos tapetes, está debaixo dos altares. Estou falando igreja de uma forma geral. Mas nós não vamos desistir. Há uma indignação, muitas vezes há um cansaço, mas eu creio que o Senhor, Ele vê os nossos corações. E se o Senhor encontra corações nessa noite arrependido, quebrantado, Ele não rejeita. E é aí que, nesse contexto, tá? Eu queria agora entrar no Salmo 51 com você. Você poderia colocar aqui para mim? Salmo 51 foi o único salmo nessa tarde que o Senhor colocou no meu coração, porque ele é um salmo de contrição, de confissão. Foi
após Davi, o rei Davi ter pecado de adultério com Batseba, e o profeta Natan confrontou Davi. E o confronto gerou esse salmo. Muitas vezes nós entramos e saímos dos templos. Talvez em muitos lugares não temos palavras que nos confrontam. Mas se você entra aqui, tem uma palavra que confronta, eu acredito que tem, porque muitos até reclamam. Precisa gerar algo. Porque é a palavra, não é porque somos nós, mas porque é a palavra. Quando o profeta Natan, ele confrontou Davi no adultério, ele gerou esse salmo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E não é porque ele não pecava, mas é porque ele sabia quando ele pecava, que ele pecava contra o Senhor, ele se arrependia, ele ia para o Senhor, ele confessava tudo aquilo que ele estava vivendo. E eu acredito que ele confessava com dor no coração. Então vamos ler ali, o verso 1 diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões, e eu trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Amém? Eu queria ler nessa versão aqui. Vou ler na minha então. Foi? Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Até aí. Então Davi, quando ele foi confrontado, o que ele faz? Ele vai para Deus. E ele confessa o seu pecado. Pequei contra ti somente pequei. Me limpa, me purifica, eu tenho horror ao pecado. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Uma frieza. É ou não é? Como se o pecado não fosse nada. Como se aquilo que eu fiz fosse um pecadinho. E não existe isso diante de Deus. As consequências podem mudar, mas pecado é pecado. E não pode haver uma frieza em nós como igreja, de vir para a igreja, saber que está em pecado e não se constranger. De estar na minha casa e pecar, de estar na faculdade, de estar num quarto com uma pessoa e pecar e fornicar e não constranger. Ele tinha horror. Davi teve horror. Horror quando a gente fofoca porque é pecado. Horror quando nós venhamos fazer qualquer coisa que vá contra Deus. Precisa haver um horror em nós. Igreja do Senhor, nós não podemos nos habituar nem com a presença de Deus e não podemos nos acostumar também com o pecado, como se ele não fosse nada. E aqui Davi, e o verso 6 ele fala: sei que queres estabelecer a verdade no meu interior. A verdade, igreja. Tem que haver verdade no meu interior. Quando Davi falou, eu sei que o Senhor quer estabelecer a verdade no meu íntimo. É no nosso íntimo. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que nós fazemos, nós sabemos por onde nós andamos, nós sabemos o que nós ouvimos, nós sabemos o que nós olhamos.
Mas às vezes a gente vem para a igreja no domingo, vem para a igreja no sábado, vem para a igreja na sexta. E vai vivendo essa mistura de vida com Deus e pecado. Vida com Deus, e é só hoje. Não existe só hoje, porque no só hoje Jesus pode voltar. E ela termina essa mensagem ali, essa dinâmica que ela fez falando, Deus não engole mais isso. Por que ele é obrigado a engolir? Quando um irmão faz alguma coisa para a gente já vira o bico. Por que Deus é obrigado a engolir os meus pecados? A minha vida é totalmente diferente daquilo que é bíblico. O Senhor nos chamou para ser homens bíblicos, mulheres bíblicas, jovens, adolescentes, crianças. O que for diferente disso é anátema. Nós estamos aqui para isso, igreja. O poder está na vida da igreja quando ela se coloca debaixo dos princípios imutáveis de um Deus imutável. Não é quando eu estou vivendo a minha vida de mistura e Deus vai lá e eu tenho misericórdia. Não, eu vou me arrepender. O arrependimento, a confissão, a contrição é o que diz aqui. Aqui foi o que aconteceu com Davi. Foi o arrependimento genuíno de horror pelo pecado. E o que aconteceu ali? Então o verso 6 fala que o Senhor... Eu sei, ele fala para Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor quer estabelecer dentro do meu íntimo a verdade. Cristão tem que ser de verdade. Não dá para viver uma mentira. Não dá, igreja. Não dá para viver uma aparência aqui dentro e uma vida lá fora. E o verso 7 fala o quê? Põe para mim, 51:7. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro. O nosso coração precisa ser puro, precisa ser de verdade. Davi falou para o Senhor, eu sei que no meu íntimo o Senhor quer a verdade. O nosso coração precisa ser puro. O nosso coração precisa ser sincero. Cria em mim. Quando você peca, você tem coragem de falar para o Senhor. Cria em mim, com toda a verdade do seu coração. Eu estou com horror desse pecado. Eu estou com horror porque eu falei mal do irmão. Eu estou com horror porque eu olhei para aquela mulher. Eu estou com horror porque eu tenho visitado sites pornográficos. Eu estou com horror porque eu traí. Limpa-me, Senhor. Cria em mim um coração puro. Precisa haver um horror. E Ele quer tratar isso na sua vida, na minha vida, mexer no nosso interior. Por que no meu coração? Cria em mim um coração puro. Porque a Bíblia fala que do nosso coração provém todas as saídas da nossa vida. Todas as saídas da sua vida provêm do seu coração. Cria em mim um coração puro. Que haja uma pureza que já não há mais em nós. Não há uma pureza no nosso coração. Não adianta a gente falar com a boca. Foi outro versículo que Deus colocou no meu coração, de Joel 2:13, sobre rasgar o nosso coração.
É o coração. Não podemos ser uma igreja que só rasga as vestes, como de costume, diz a Bíblia. O costume, infelizmente, muitas vezes, ele nos rouba. Porque quando nos acostumamos a viver algo que é uma verdade nossa, que não é uma verdade de Deus, estamos tão habituados com aquilo, não conseguimos mudar. Então não rasgue como de costume as suas vestes. Rasgue o seu coração. O verso 10 fala isso: cria em mim esse coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E o verso 16 fala que o Senhor, Ele não se deleita em sacrifícios, nem com prazes em oferendas, senão, Davi fala, eu ofereceria. O verso 17 diz que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado, arrependido, onde ele termina dizendo que jamais será desprezado por Deus. Jamais será desprezado. Como está o teu coração quando você fala com Ele? Como está o teu coração quando você está lá fora? Como está o teu coração quando você namora? Como está o teu coração quando você está na faculdade? Como está o teu coração quando você está no trabalho? Quando à noite ninguém vê? Quando você está na sua casa, no seu quarto, na sua sala? Como está o nosso coração quando ninguém vê? É de lá que provém as saídas. E se o meu coração não estiver sendo limpo, puro na presença de Deus, eu vou caminhar para uma vida de pecado. Por isso, igreja, é preciso nesse dia o que Deus colocou no meu coração. E eu creio que o Senhor falou conosco desde hoje cedo, que esse arrependimento que nós temos buscado como igreja, nós precisamos caminhar nele, nós precisamos mudar de fase. Nós somos a igreja, nós não somos aquele que veio como está e vai se arrepender ainda. Não, nós somos aqueles que já caminham com Cristo, que já precisa estar vivendo um acidente só. O pecado é só um acidente na nossa vida. Não dá para viver uma vida de pecado, de sonolência, continuarmos dentro das igrejas com a nossa vida paralela. Porque senão, se a igreja estiver manchada, que salvação há para o mundo? Se a gente se prostituir, como eu quero falar de alguém que se prostitui lá fora e nós apontamos o dedo? Ah, porque aquele lá, ele não tem Jesus. Ele não conhece o Deus que eu e você conhecemos. Ele não clama a Deus e tem a graça. Ele não pede perdão e os pecados já são perdoados porque conhece a Cristo. Esse caminho, esse livre acesso. Para onde estamos caminhando, igreja? Há uma responsabilidade sobre nós. Não é sobre um, é sobre a igreja de Cristo. A mensagem da cruz, ela é loucura para os homens, mas ela é poder de Deus para a igreja. Mas quando ela é poder? Quando eu vivo com Ele. Quando Ele, através da minha vida, da minha renúncia, do abandonar o velho homem, eu posso então levar essa vida. Cria em mim, Senhor, um coração puro, uma fé inabalável, um espírito inabalável. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. E jamais, igreja, você será desprezada com esse coração. Um coração que se quebranta, que pede perdão, que fala: Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti eu pequei, mas eu tenho horror a esse pecado e eu não quero amanhã praticar esse pecado de novo e ter que falar de novo e pedir perdão de novo. E eu estou vivendo uma vida onde o meu pecado está sendo estimado por mim. A graça, ela não é favor para que eu vive pecando.
A graça, ela é um favor para eu sair dessa vida. E quando nós saímos, quando nós vivemos, a igreja, ela caminha com poder, com autoridade. Mas precisa haver vida com Deus. Não é uma vida com Deus, um café com leite hoje, amanhã e depois da manhã, e aí eu vi uma coca e dá prazer, e eu estou tentada, e eu misturo, e amanhã eu ponho o café com leite por cima, e amanhã eu jogo a coca de novo. Foi só aquela vez. Jesus merece mais que isso. Porque o preço foi sangue. Não para você e eu continuarmos na nossa vidinha de pecado. Para a gente sair da nossa vida, como o irmão pregou outro dia, medíocre. Mediocridade é ser mediano. E muitas vezes a gente quer viver essa vida. E sabe o que é viver essa vida medíocre? É quando eu estou na igreja. Eu estou vivendo uma vida todos os dias, vou no culto, eu oro, eu falo com Deus, mas eu dou uma escapadinha ali no pecado. Aí eu volto. Aí eu dou uma escapadinha de novo. Mas Ele me convocou para sair das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Onde eu vou ser luz se eu estou visitando as trevas? Ou a gente não ouve. Mas aquele irmão ali só fala só de Bíblia. Olha onde que ele está. Irmão, em nome de Jesus, não é essa vida para nós. Não é essa vida. Joel 2, para terminar, porque eu sei que nós vamos falar para oração. Joel 2:13, põe para mim, por favor. Diz assim: dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, o vosso Elohim, Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível Ele suspender uma desgraça se eu me arrepender, se eu buscar, se eu clamar, se dentro de mim eu me arrepender e retornar a Yahvé. E às vezes dentro da igreja nós estamos precisando retornar a esse Elohim Todo-Poderoso. Nós precisamos retornar. Nós precisamos retornar. Não a performance, como nós falamos aqui também hoje. Porque é muito fácil a gente ver dentro das igrejas uma fé que é uma performance. Não só nos púlpitos, na igreja de uma forma geral. Porque só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor conhece aquele que tem um coração puro, que busca se santificar e mudar de vida. E a Bíblia fala que é preciso retornar. O Senhor também trouxe esse versículo sobre dilacerar o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso, extremamente corrupto. E se nós não levarmos esse coração todos os dias a ser contrito, a se arrepender, a confessar, a se quebrantar, nós vamos continuar dentro das igrejas, misturando um pouquinho de coca naquilo que a gente faz todos os dias, no nosso dia, no nosso café. E para limpar isso, se for o organismo só, a saúde do organismo, 32 copos de água para 1 de coca. Só que não é só isso. É sobre nós nos santificarmos. Termos a coragem que Davi teve de dizer: eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Como você fica quando você peca contra Deus? Passa batido? Não pode passar batido.
não pode passar batido. E eu queria te dar esses minutos finais agora. Eu gostaria que, se você puder, você se ajoelhe. Para a gente orar. Para a gente pedir ao Senhor nessa noite. Para que Ele nos aceite de volta. De volta a Ele. A estar nele. Um retorno a Iavé. Um retorno ao seu Elohim. Aquele Deus todo-poderoso. Que pode todas as coisas. Que se você se arrepender, Ele pode te perdoar hoje. Mas o que eu tenho para te dizer, que você saia da sua vida, que você tem vivido talvez sem confessar, vivendo do mesmo jeito. Que você de repente entra um dia, entra outro, e você continua visitando o Egito em algumas coisas. Você continua com uma vida paralela, ou eu continuo com uma vida paralela. E eu não estou falando só de pecado sexual, são tantas coisas que desagradam o Senhor. Amém? São muitas coisas. Inclusive coisas que de repente são praticadas no meio da igreja e que ninguém, às vezes, para pensar que só de eu tocar num nome de uma outra pessoa que não está presente, eu já estou pecando. Então que o Senhor venha gerar em nós um arrependimento.